Shalom, shalom, Marco Silva e o programa Vai Israel, hoje o 540, e vamos começar um novo estudo, o livro final da Bíblia, como se conhece, do Brit Hadashah, para você cristão no Novo Testamento, falando sobre o Apocalipse. Convido você a assistir essa série porque certamente você já ouviu, tem muito trabalho de estudo sobre o Apocalipse, mas a verdade é que a maioria, pelo menos até agora o que eu já li, é óbvio que tem muitas coisas que está dentro do contexto, porque é ipsiliteris, é literal. É alguma coisa mais profunda, mas nunca no nível sud, que é o nível mais profundo do entendimento da palavra. Esse livro Apocalipse é um livro tremendo que a maioria das pessoas não quer estudar, e quem estuda não entende nada, e quem ensina também ensina o que apenas leu na letra. Se você contar conosco, você vai ouvir coisas que você jamais ouviu em lugar nenhum e você vai tirar suas conclusões. Eu aqui não invento e nem aumento, eu apenas digo o que está na palavra, como ela realmente é, segundo o que eu recebo de quem me capacitou, me comissionou para isso. Se você crê em mim ou não. Agora, certamente, como eu disse, o que eu vou aqui falar é a diferença sobre tudo que já foi falado e escrito acerca do Apocalipse. Então convido você a continuar conosco, não saia daí e vamos começar o livro do Apocalipse a partir de hoje, no programa 540. Mais uma vez, shalom, shalom, Marco Silva com você e o programa 540 da nossa série, hoje começando o livro do Apocalipse, que termina, encerra a história que o Eterno assim escreveu para a sua igreja, a sua carral, que está até hoje, até o dia do fim, espalhada por toda a terra. É um livro tremendo, muito forte esse livro. Como disse, pouca gente gosta de ler, se lê não entende nada, e quem lê ensina a letra, a maioria é isso aí, escreve, como já tem muitos trabalhos escritos sobre Apocalipse, mas divagações de homens que entendem a letra. É óbvio, como falei, há coisas realmente que faz sentido no que já se escreveu, já falou acerca do Apocalipse. Agora, como disse, o que eu vou falar a partir de hoje, começando esse livro, vai fazer a diferença. Se você quiser provar, é só assistir os programas e comparar com o que você já leu e o que aqui vamos falar. Eu quero começar o programa de hoje falando sobre a origem do Apocalipse. Quem escreveu o Apocalipse? Quem é o autor do Apocalipse? Que, como tudo na Bíblia, tem gente para discordar, isso faz parte da natureza humana e o Eterno trabalha assim, para confundir sábios e entendidos, selecionar o joio do trigo, o servo fiel do servo infiel, selecionar o seu povo, a sua carral e os demais povos, porque esse é o trabalho do Eterno e nós estamos aqui para cumprir essa missão, levando para o tempo do fim a mensagem, a palavra, como ela realmente é, demonstrada pelo Eterno, através da minha boca, me usando como um seu servo, um instrumento, assim como tem usado outras pessoas que têm o mesmo pensamento, que foi inspirado também pelo Eterno, para falar o que eu estou aqui falando. Então, quem escreveu esse livro? Dizem, discordam que foi João que escreveu o Evangelho, a Bessorá, ou seja, Yohanan, o quarto evangelho que está na Bíblia dos cristãos, que você sabe muito bem que é o Brit Hadashah, ou seja, o Novo Testamento. Porque você já sabe que o cristão tem um novo Deus, tem um Deus diferente do Deus do Taná. O Deus dele é Jesus Cristo. Isso está bem claro. Então, o quarto livro do Evangelho da Bessorá é Yohanan. Então, acredita-se que foi ele que escreveu. Mas há quem discorde. O bispo Dionísio, o bispo de Alexandria, Dionísio, no século III,
por volta de 230 por aí, assim, quando também havia lá naquela época o Eusébio, discorda, acredita que esse livro não pode ter sido escrito por João. Talvez por outro João, um tal chamado João o Presbítero. Há também que advogue que não foi João o Presbítero nem João Yohanan, mas João Marcos, o que escreveu o Evangelho de Marcos. E aí? Como disse, vou dizer mais uma vez, o que importa não é, nunca foi quem foi, quem deixou de ser, onde foi, quando foi, não. O que importa nesse livro é a mensagem que ele está trazendo para você e para mim. Se você pode entender o que está ouvindo, você pode enxergar o que você está lendo. Isso é uma coisa especial do Eterno para mim e para você. É aquela coisa. O Eterno trabalha assim. Ele sabe quem são os seus. E quem é dele sabe ouvir a sua voz, sabe enxergar o que ele mostra. É isso que eu tenho passado para você que me assiste. Quem foi, quando foi, como é que foi, não importa, eu só sei que foi. Eu só sei que foi. Se você sabe que foi, ótimo. Você está sabendo, você sabe de verdade em quem você tem crido. Mas, estudiosos, muitos confirmam que foi João, o Yohanan, que escreveu o Quarto Evangelho. Que também podia ser chamado de Yohanan o Presbítero, porque como Yohanan, como Kefa, como Yeshua, como Jacob, existiam muitos naquela época, como existem milhões de Marcos por toda a terra, de João, de Maria, de Eusébio, ou não. É assim que a vida é. E o Eterno trabalha dessa forma. Se você é capaz de entender, porque você tem ouvido para ouvir, tem ouvido de ouvir, você tem ouvido de ouvir, você tem ouvido de ouvir, você vai ouvir. Você tem olhos para enxergar, você vai ver. Você vai enxergar o que está vendo. Simples. Muito simples. Dessa forma. E o livro provavelmente foi escrito, provavelmente entre os anos 96 a 98 do primeiro século. Quer dizer, mais de 60 anos depois, praticamente, da saída do planeta do Mashiach Yeshua, que você, cristão, conhece como Jesus Cristo. Um livro que foi destinado a quem? A mim e a você. Porque aí no livro fala que está destinado às 7 igrejas da Ásia Menor, que se entende como as 7 igrejas do Apocalipse, que nós vamos estudar cada uma delas. As 7 igrejas. Que nessas 7 igrejas é uma metáfora, é uma analogia para todas as igrejas, todas as comunidades de igrejas cristãs, não cristãs, o que for de religião na Terra. Onde você está. Você vai saber quando você continuar conosco, assistindo cada igreja que eu vou aqui trazer para você, mostrando o porquê dessas igrejas e qual a sua característica, que a própria Bíblia diz isso. É um livro realmente interessantíssimo e que muita gente voa e divaga, e viaja na maionese com interpretações alucinógenas, assim, de coisas que a Bíblia está dizendo. Embora o texto, realmente, as palavras são muita coisa aí que está ligada com o livro de Ezequiel, profecia de Jeremias, de Daniel, porque é isso que a palavra é. E nos ensina dessa forma. Para aprender as coisas, nós aprendemos pouco a pouco, é meado, um pouco aqui, um pouco ali. É assim que a gente vai aprendendo, vai juntando as peças. É a história de grão em grão, a galinha enche o papo. Já ouviu essa história? É por aí. Agora é preciso estudar, é preciso se comprometer com a palavra, com o Eterno, com a davá dele, não de homens. Ouça os homens, me ouça e raciocine, você é inteligente, tira as suas conclusões, porque Deus deu essa capacidade, o Eterno lhe deu essa capacidade a todos nós, de sermos verdadeiramente seus servos ou não. Você é quem decide, você decide, não é o Eterno, você decide. Você planta, você colhe. Eu planto, eu vou colher. Sempre dessa forma. Então o livro é destinado a essas igrejas. Esse livro traz, como sempre, uns temas principais, que são, temos 3 temas nesse livro Apocalipse. O Eterno está no controle, a gente está no controle de tudo, porque desde antes do existisse, ele já está na mente dele toda essa história, do começo ao fim. Por isso diz ele, eu sou o primeiro e o último, eu sou o alfa e o ômega, eu sou o aleph e o tav. São
duas nas letras do alfabeto grego e do alfabeto hebraico. O último, primeiro e último. Diz também que Yeshua, bem um servo verdadeiro, que você conhece como cristão, foi transformado, que o cristão conhece como Jesus Cristo, que a igreja se transformou a partir do 4º século, voltará. Ele, com certeza ele voltará. Ele já voltou, está voltando. E nós vamos explicar isso mais uma vez, que já falamos diversas vezes no nosso programa, mas vamos falar isso novamente para você, que tem nos acompanhado. E o último tema é a libertação, que você cristão conhece como salvação. A libertação do poder da carne sobre nós, nesse plano do mundo de Asiá, mundo Malhut, o mundo da realidade aparente, para quem obedece, para quem crê e sabe em quem tem crido, obedecendo a instrução de Hashem, sabendo que Ele é o seu Senhor. E a Ele você deve toda a honra, todo o temor, toda a glória, toda a majestade, estará para Ele. Basicamente, essa é a introdução para que você entenda Apocalipse. Uma palavra que vem do grego, Apocalipse, que dividida em duas partes, o após, que quer dizer além, o que está além das trevas, que está não revelado, agora está sendo revelado. Você deixa uma posição e vai para outra, como a apostasia. A apostasia vem também dessa palavra do grego, apostasia, quer dizer, você dá a quebra, você sai da aliança, quebra uma aliança. Aqui está quebrando um estado que nós passamos, e quem aqui viveu passou, para um novo estágio de uma vida além dessa que aqui estamos vivendo, até o presente momento, porque essa humanidade, como já disse, a palavra assim afirma, e você vai ver que ela será completamente destruída. E para começar o programa de hoje, propriamente dito, eu quero começar com você lendo, já traduzindo o livro, Apocalipse 1, capítulo 1, do verso 4 ao verso 8. Revelação Apocalipse, capítulo 1, do verso 4 ao verso 8, diz assim: de Yohanan, João, tem versões que falam do ancião, para as 7 comunidades messiânicas da província da Ásia. Graça e shalom a vocês da parte daquele que é, olha, da parte daquele que é, era e vem, do Espírito Séptuplo diante do seu trono, e de Yeshua, o Messias, a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos e o governante dos reis da terra. A ele que nos ama e nos libertou dos nossos pecados ao preço de seu sangue, que fez de nós um reino, isto é, Coanim, sacerdotes, para Deus seu Pai, para Deus seu Pai. A ele sejam glória e domínio para todo sempre. Amém. Olhem, ele vem com as nuvens, todo olho verá, incluindo os que ultrapassaram, e todas as tribos da terra chorarão por causa dele. Sim, amém. Eu sou o Aleph e o Tav, na sua versão o Alfa e o Ômega. Diz Adonai. Eu sou o Aleph e o Tav, diz Adonai, Deus dos exércitos celestes, o que era e vem. Sinceramente, eu já li vários livros, histórias, ouvi CD, pregação de pessoas falando sobre o Apocalipse. Quando você é um aprendiz, seja do que for, você é limitado. Eu li essas coisas, entendia dentro do que podia entender, mas agora vejo o Apocalipse como nunca vi antes. É uma coisa fantástica, porque é isso. Quando você começa a ter intimidade com o Eterno, viver segundo a sua instrução, a sua Torá, como ela é, não segundo ensino de homens que jogam jugo e carga nas pessoas, que eles mesmos se esquivam de fazer isso, porque não são capazes de guardar. Ele vai revelando a você os seus segredos. Como eu já bati diversas vezes, quando aqui fala a você nos programas, no Terrilim 25, verso 14. Leia na sua Bíblia aí. Terrilim, Salmos 25, verso 14. O Senhor revela os seus segredos a quem o ama, porque obedece a sua Torá. A sua Torá, a sua instrução para a vida. A sua Davá, a sua palavra. Que só foi vivida, praticada, ensinada fielmente pelo seu servo amado, o anjo amado dele, Yeshua ben Yosef. Quem é Yeshua ben Yosef? Adão Macadimon, o primeiro homem
criado antes que tudo existisse no céu e na terra, antes de tudo, que por ele e por causa dele tudo foi feito. É o Espírito puro, um modelo perfeito de ser perfeito, que só veio resgatar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mateus 15, 24, né? Eu vim apenas para as ovelhas perdidas da casa de Israel, a comunidade do povo de Hashem, perfeito como ele é perfeito. É que você tem que entender isso aí. Então, lendo esse texto, agora para vocês, relendo várias vezes que eu já vi isso aqui, já reli, é tremendo o que esse texto diz, e que as pessoas não entendem mesmo. Porque está difícil, está muito além do ensinamento das pessoas, porque elas foram doutrinadas, tiveram suas mentes cauterizadas, obviamente, no plano do eterno, para serem enganadas e confundidas, para adorarem um homem-deus, para serem idólatras, seguirem a ídolos, santos e santas, mandingas, tudo que você pode imaginar de idolatria, o ser humano pratica. E o Brasil é o país mais idólatra da Terra. Não tem outro. É incrível. Tem tudo aqui nesse país. O mundo está cheio disso em todas as partes. Por isso, estão plantando e estão colhendo o que plantaram. Não é que o Eterno está castigando ninguém. Porque eu já falei que o Eterno não castiga ninguém. As pessoas se castigam por elas mesmas, pelo que elas fazem. Elas plantam, eles irão colher na sua carne ou na carne dos seus descendentes. Vai pagar por isso. Não porque os descendentes estão pagando pelo pecado dos seus pais. Não. Ele está pagando, está recebendo o que eles estão replicando, o que eles estão fazendo como faziam seus antepassados. Ele não muda. Aquela história de filho de gato é gatinho é verdade. Filho de gato é gatinho. Mas você passa para o plano espiritual, o plano do eterno, você quebra essa maldição, se você realmente quer. Você não é obrigado a cumprir, seguir as maldições dos seus antepassados. Não, mas se você quer continuar sendo um alcoólatra, sendo um adúltero, um mentiroso, um ladrão, um tarado, um enganador, seja. Como seu pai foi, sua mãe, seus antepassados, seu bisavô, siga. Pague por isso, você vai receber. Dos seus filhos. Recebe você, porque é aquela história do espírito de Tubal Caim. O espírito que se perpetua de geração em geração, passando. Caimita. O destino de Caim é esse. Todo caimita tem destino de dor, morte e destruição. Por isso, esse livro Apocalipse. Apocalipse fala sobre isso. Vai falar sobre a destruição completa da humanidade, que eu tenho aqui batido recentemente e constantemente no nosso programa. Porque o fim dessa humanidade está mais próximo do que você possa imaginar. Acredite em mim. Acredite em mim, como diz o Paulo. Acredite em mim. Vá por mim. É isso mesmo. Vá por mim. O negócio está beirando o fim. Aí você lê um texto desse, na letra literalmente. E a igreja ensinou isso. Que está falando que quem vem nas nuvens é Jesus Cristo. Vem resgatar a igreja dele, voando nas nuvens. Vai salvar você. Porque eu vi aí recentemente, tenho acompanhado, porque eu falo daquilo que eu vejo, que eu estudo. Além de ter o meu curso de medicina, ser médico, trabalhar como médico há 45 anos, estudei muito para isso. Nem é todo mundo que entra em medicina, nem mais na federal, né? Mas fora isso, eu também sou formado em teologia. Sou curso superior de teologia. Por quê? Porque eu aprendi teologia para saber de Deus? Não. Para aprender o que se ensina nesse curso. Teólogo não entende nada das coisas da Bíblia. Diga-se de passagem. Só o que é literal, letra. Eu vi um doutor, todo mundo sabe, o Rodrigo Silva é um doutor fantástico, de verdade. Em filosofia, em história, como bom pastor, ele é um excelente arqueólogo, historiador, filósofo, mas nunca um homem que entende da palavra como ele realmente é. Porque ele é um cristão. Cristão aprendeu de cristão. E continua como cristão. E eu não estou aqui condenando cristão, porque se não fosse o cristão por Jesus Cristo, eu não estaria aqui. O Eterno, na sua sabedoria, colocou a realidade de Jesus Cristo para que o mundo fosse alcançado por esse nome, ainda que de maneira equivocada. O Eterno trabalha assim, com um mundo imbecilizado, ignorante. Diz aí fora que Deus trabalha certo
por linhas tortas. Já ouviu essa conversa? Isso é simplesmente ignorância, porque o Eterno trabalha certo por linhas certas. Agora, você que é torto, eu que sou torto, entendo linha torta, porque você não entende os planos do Eterno, a não ser quando você entra em sintropia com ele, uma simbiose perfeita. Aí você assimila as coisas dele, você entra em harmonia com ele. Aí você entende que ele está fazendo as coisas certas. Sempre foi certo, nunca foi errado. Sempre correto. Aí você vai vendo que não é por aí que o galo canta. Não é naquela casa que o galo cantou. Pareceu que foi ali, mas em outro lugar. Aí você vai conhecer o galo. Que tem um galo, de quem era o galo, que altura tinha ele, o tempo do galo, porque você entrou em sintonia. É isso que é preciso se ter para poder entender Apocalipse. Não é estudar teologia, arqueologia, porque eu também sou arqueólogo. Não no nível de Rodrigo Silva, é óbvio. Eu conheço vários sítios arqueológicos do mundo. Tanto de ler, como está presente. Nuzi, Ebla, Amarna, Teldã, vários sítios. Eu conheço os lugares da Bíblia, todos citados aí, todos eles eu fui. Andei nesses lugares todos. Já andei. Conheci. Você vai ver muitas fotos, já viram algumas fotos em alguns lugares aí. Filmes, eu lá nesses lugares. Não estou inventando, aqui não estou falando, repetindo como um papagaio o que alguém falou. Não. Eu aprendo com o Rodrigo Silva, eu aprendo com outras pessoas, eu aprendo, porque ele sempre tem coisa para me ensinar. Quem não tem coisa para me ensinar? Agora, eu não tenho para ensinar você? É claro que devo ter. Eu até tenho separado pessoas que, no meio desses homens que são famosos, que por dar valor, aí eu pego um cara que é o Zé Ninguém para muita gente, Zé Ninguém, e usa para isso. Eu já vi gente que, sendo analfabeto ou mesmo analfabeto, dá aula profunda sobre a natureza, sobre as coisas do Eterno. Porque o Eterno usa quem quer, quando quer, onde quer e por que ele quer usar. A totalidade das coisas, ele faz assim. Dá para entender isso? Então, vamos esmiuçar o que esse capítulo está dizendo para você. Eu vou começar a ler devagarinho para você entender o que esse texto é muito forte no começo. Né? E é um engano terrível que a igreja ensinou, inclusive esse rapaz, o doutor Rodrigo Silva, que é como disse, um excelente arqueólogo, como pastor, estudioso, tudo. Fala bem, então, bom, didática. O cara é louvável o que ele faz. O Museu de Arqueologia Bíblica é uma coisa fantástica. Não fica muito longe a dever do que tem o Museu de Arqueologia lá em Jerusalém, Israel, que é um negócio tremendo. Só esse museu que se você puder conhecer, não pode ir a Jerusalém, que eu acredito que o tempo está passando. Eu já avisei aqui, há muito tempo estou cantando essa bola, que quem não foi a Israel ainda, aproveita enquanto é tempo. Há muito tempo estou dizendo que não vai ter tempo mais. Eu me lembro que eu estive lá em 2019, depois que saí de lá, pandemia. Eu voltei agora em Israel em 2023 para a Universidade Hebraica de Jerusalém, fazer um curso de arqueologia. Depois que saí de lá, a guerra estourou, tá aí, Hamas. E pensa uma coisa, como profeta do Eterno, você, se não for, enquanto houver uma janela aberta, você não vai mais lá. Precisa ter 3 dias. Porque vai chegar um tempo que nem avião vai ir para lá mais. Um voo daqui para qualquer outro lugar do mundo vai ficar cada vez mais perigoso, porque está mudando o clima no mundo todo e na terra toda. Porque isso é sinal do fim dos tempos. O avião não vai querer voar mais, porque vai cair. Então, aproveite. E eu fui em 2023 agora, esse curso, contra a vontade da minha família, porque eu deixei aqui meu filho de 3 anos, eu ia fazer 4 anos ainda, com minha esposa, sozinho em casa com a minha sogra, e fui sozinho, porque eu nunca viajei só para Israel sem ela, nunca. Nunca fui a Israel sem minha esposa, nunca. Sempre comigo. Dessa vez eu tive que ir, contra tudo, mas é aquele negócio, antes de agradar a Deus do que aos homens. Assim eu faço. Então vamos ver aqui Apocalipse. Vou reler com você do 1 ao 8 e explicar a você paulatinamente. Graça e shalom a você da parte daquele que era, era e vem. Que é, era e vem, não é. Que é, era e será. Porque aqui falando do eterno. Vem no sentido de que ele será. Virá. Está vindo para cumprir com a sua palavra. Porque é a minha oração que eu digo todo dia quando eu oro para o eterno. Entendeu? Dou graças a ti
porque confio em Ti, porque Tu és um Deus que promete e cumpre-se. E continuo, e que me permite receber o que mereço, de bom e de ruim. Ganzu letová, porque todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Ti. Essa é a palavra da minha oração, todos os dias. Todas as minhas orações têm essas palavras nela. Eu não sigo o rito de judeu, embora eu seja um judeu, embora eu seja um israelita. Não. Eu sigo a palavra como ela é, como Yeshua viveu. Ele não foi um homem de ritos, nem liturgias. Ele veio aqui simplificar, mostrar como andar em retidão. Então, primeira coisa que você tem que entender aqui, não é que vem, vamos lá, isso você não vê de ninguém, do Espírito Cétuplo, quer dizer, o Espírito de Deus, de Hashem, que é perfeito, e tem 7 lâmpadas, que é a da menorá que você vê depois, que fala acerca dele, dentro do seu trono. Veja só, um está dentro do trono que tem 7 espíritos de perfeição. E de Yeshua, veja só, e de Yeshua, na sua versão de Jesus, o Messias, o Mashiach, testemunha fiel. Olha, eu não entendo como que alguém lê essas coisas e vê alguém citar na igreja, acreditar que Jesus, ou Yeshua, é Deus, é o próprio Deus. Eu vou dizer uma coisa a você, agora, presta atenção. Yeshua é como está lá em Colossenses, que diz lá que ele é a plenitude, nele habitou, a plenitude do que Deus é. Dá para entender? Não é de que é Deus, não, do que Deus é. Dá para perceber essa diferença? É a história de Emmanuel e Emmanuel, que eu já falei sobre isso. Emmanuel, Deus conosco, e Emmanuel, conosco Deus. Mais ou menos aí. É óbvio que Yeshua, o Jesus Cristo, se você cristão assim entende, nele habitava a plenitude do que Deus é. Como habita em mim e em você, se andamos segundo a instrução de Hashem. Porque é o prolongamento dele. Eu e ele, Yeshua, somos um com Hashem. Você e ele, se você obedece à instrução de Hashem, segundo Yeshua, você é um com Hashem. Nós somos um. Porque no final de todas as coisas, a Bíblia diz que o nome dele será um, é um. Só existe um. Uma harmonia perfeita, uma sintropia, tudo em harmonia. Não esse mundo podre que vivemos, que é um mundo do caos, da entropia. Não, a destruição não. O mundo eterno é eterno. Entendeu? Vamos lá. Testemunha fiel. Primogênito dentre os mortos. Por que primogênito dentre os mortos? Por quê? Porque, de verdade, o único que foi ressurreto depois dos mortos foi Yeshua ben Yosef. Ele é o primeiro. E se eu estou com ele, eu sou com ele. Primeiro com ele. Você também. Ressurreto com ele. Ressurreto porque ele cumpriu a missão que foi dada a ele. Ele cumpriu 100% a missão que foi dada a ele. Não titubeou. Ele não foi Moshe que desafiou a Deus. Peitou Deus como Nimrod. Ah, é assim? Então me mata também. Não foi Moshe que Deus disse, toque na rocha e ele bateu na rocha. Não, obedeceu não. Não foi. Não foi Moshe que a Eterno ordenou, ó, circuncida teu filho. Ele não circuncidou. Não circuncidou. Não. Não foi esse tipo de gente. Ele foi um homem perfeito. No sentido do que o Eterno assim determinou. Eu procuro e sou perfeito para o Eterno. Não para você, para as pessoas que me veem de outra forma. Um dia eu disse para minha mãe, estava me achando diferente, coisa que não tinha chegado à perfeição. Eu disse, é verdade, minha mãe. A senhora só vai ver perfeição em mim quando a senhora chegar ao estágio de perfeição. O imperfeito não pode ver ninguém perfeito. Isso é impossível. Todo imperfeito não pode ver a perfeição. Porque ele é imperfeito, ele julga na carne o que ele é, naquela pessoa. Simples assim. Pensa nisso. Continuando. Primogênito dentre os mortos e o governante do rei da terra. Claro. Não existe quem governe a terra que o Eterno criou para nós se não for por Yeshua. Rei perfeito. Reina sobre nós. No sentido de seguir os seus passos. Porque ele é o caminho. Não há outra forma de chegar ao Eterno se não for pelos passos dele. Não é seguindo Maimônides. Não.
Shimon Ben Yochai, não. Que conversa é essa? O Shabetai também não. O cara que é um dos fundadores da Kabbalah lá na cidade de Safed, que para chamar a gente, como hoje muita gente está fazendo, admitiu mulheres no meio dos homens, para cultuar a Hashem. São esses homens, esse sábio que está aí descrito pelos judeus sábios da palavra. Os nossos sábios dizem, ninguém foi sábio como Yeshua, não existe. Veja essas palavras desses homens aí, que ele tido e havido como sábios eruditos da palavra do Eterno. Veja o que eles falaram, se tem comparação com as palavras que são inventadas e foram atribuídas a Yeshua, a Jesus Cristo. Não existe. São palavras sui generis, únicas, magistrais. Só pode vir da boca de Hashem, o que sabe todas as coisas. O Senhor dos Senhores, que a Bíblia fala aqui, você vai ver agora. O Senhor dos Exércitos Celestes. O Adonai Sevaô. Adonai Sevaô, o Senhor dos Exércitos. A Ele que nos ama, que realmente até ama quem ama Ele, e nos libertou de nossos pecados ao preço do seu sangue. Isso aqui é interessante. Porque Yeshua veio cumprir a missão mais dura que alguém podia cumprir. Como assim Judas cumpriu? Você acha que Judas foi apenas um traidor? Judas foi escolhido para aquilo, para trair o plano de Yeshua. Libertou do nosso pecado ao preço do seu sangue, dando a sua vida. Não é o sangue de Yeshua que derramou, é a natureza dele, que mostrou que ele é macho todo, que ele é homem, que não nega a sua palavra, que disse é eterno. Sim, senhor, permissão, chefe, vou cumprir a missão. E cumpriu a missão, apesar de tudo, cumpriu a sua missão. E o Eterno quer de mim, de vocês também. Por pior que seja a nossa situação, as circunstâncias, cumpra a missão dada por ele. Cumpra a missão. E fez de nós um reino. Que reino? Reino de Hashem. Kohanim, somos sacerdotes de Hashem, sacerdócio real. Povo de propriedade exclusiva de Hashem, do que é do rei da terra, que você chama de Deus. Deus. Povo exclusivo dele é Israel. Não é judeu. Não é alemão. Búlgaro. Não. Holandês, brasileiro, não. São todas as pessoas da terra que descendem de Israel, que andam segundo a instrução do Eterno, que é Israel de verdade, não Israel falso, que se diz Israel e não é Israel. Mas sim, você vai ver aqui nesse livro do Apocalipse, capítulo 2 e 3, aquele que se diz Israel, mas não é Israel. É apenas uma sinagoga de Satanás, de Satã. Pessoas tomadas pelo espírito de Caim, caimitas, pelo mal. Mas passando dando de ovelha, quando na verdade é um lobo feroz, assassino. Isso é muito forte. Isto é a Kohanim do Eterno. A ele seja uma glória, domínio para todo sempre. Amém. Essa honra e a glória para Yeshua? Não, para o Eterno. Porque o que está em Yeshua pertence ao Eterno. Essa parte aqui é tremenda. Olhem, ele vem com as nuvens. Todo olho verá. Quem vem com as nuvens? É Jesus Cristo? A volta de Jesus? Ele vem com Maitreya, numa nave espacial, porque há um louco aí que tirou a ideia que Maitreya é o capitão, comandante de uma nave imensa que vem buscar o povo dele. Vai estudar, tem essa história de Maitreya. Viu falar Maitreya? É isso aí. Procura pesquisar Maitreya. É ele? Não, não está falando disso, não está falando disso. Está falando que o Eterno vem nas nuvens, mostrando o que nós estamos vendo aí. Tempestades e tempestades, trovões e trovões, raios, caindo tudo do céu nas pessoas. Isso vai ser sido com bola de fogo. Como a terra foi inundada no dilúvio pela água que veio do céu e pela água que saiu da terra, essa terra será queimada completamente pelo fogo que vai cair do céu e pelo fogo que explodirá debaixo dessa terra. É só olhar como o mundo está cheio de gás encanado, petróleo, tudo de substâncias explosivas, inflamáveis. Recentemente está aí, o próprio Eterno já botou na cabeça dos chineses construir um sol artificial. Você acha que vai fazer o quê? Vai refrigerar a sua cabeça? Vai fazer um refresco? Vai queimar. Isso vai desaparecer, porque só o fogo consome tudo. Eu falei sobre isso já no programa especial aí. Só o fogo consome.
a terra vai voltar ao estado de Torru. É isso. É que vai descer Jesus nas nuvens ou na nave espacial. Você crê nisso? O doutor Rodrigo crê que Jesus vem, ele vai curar aquilo que não curou no passado, porque agora deixou para o final, já todos curados, na volta dele. É a fé dele. E de muita gente. Pensa no que eu estou te dizendo. Incluindo os que os ultrapassaram. Aí vamos continuar. E todas as tribos da terra chorarão por causa dele. Todos que ultrapassaram Yeshua, ultrapassaram a palavra do Eterno, negaram a ele. Deram as costas para o Eterno, passaram a viver na idolatria, são idólatras. Porque uma pessoa que adora um homem como Deus é um idólatra. Seja ele Yeshua, Jesus, o que for, é o idólatra. Negam a Hashem, a existência dele, nega a sua davá. Anda segundo esse idiomas, porque são eruditos, falam bem, boa presença de palco, de púlpito, sabe assim, tirar foto rindo, aquela imagem. Aí diz aqui, eu sou o Aleph e o Tav. Eu sou o Aleph e o Tav, isso em hebraico. Aleph e Tav, primeiro e último. O que é isso aqui, primeiro e último? O que é primeiro e último? Se você for olhar do ponto matemático, é um até o final, não tem final. O Aleph aqui quer dizer, é o início que conhece o fim de tudo. O fim dessa humanidade, o fim do que está acontecendo aqui agora, não é o fim da existência dele, porque ele não tem tempo, ele é atemporal. Ele jamais deixará de existir. Você sim. Tudo vai passar, mas a palavra do Eterno jamais, porque ela sempre existirá e sempre irá criar, porque só ele pode criar. Deus dos exércitos celestes, o Adonai Sevaô, o que é, era e será, né? E será. No próximo programa nós vamos continuar com esse livro que é fantástico. Você já percebeu que tem coisas que eu estou falando aqui que você não viu de ninguém. E nem vai ouvir de ninguém. A não ser a partir de agora. Se você buscar. Se você buscar, você vai achar. E você seja também um que divulgue. Ensine isso. Não fique só para você. A instrução é para a vida. E a vida está na davá do Eterno, através do testemunho vivo de Yeshua Ben Yosef. A plenitude espiritual do que Deus é, não de que é Deus. Então, esse foi o programa de hoje. Mais uma vez, vamos agradecer ao Eterno por esse privilégio de estar levando essa palavra para você e você aí nos acompanhando. Toda Rabá Adonai Eloheinu Melech Olam. Muito obrigado, Senhor nosso Deus do Universo. Adonai Helion El Shaddai, o Deus Altíssimo, aquele que nos sustenta. Toda Rabá Shel Yeshua Amashiach de Israel. Obrigado por Yeshua, o Messias dos Israel, o libertador dos Israel. A ti, Adonai Eloheinu Olam, toda Rabá, toda Rabá, toda Rabá. E você que o programa Nosso do Rabá, como de sempre, também a você mais uma vez, eu sou o meu desejo, uma shavuator, uma semana de bênção. Que você receba a Shalom Mei Adonai, a paz que vem de Adonai Elohim Melech Olam, o Senhor, nosso Deus, Rei do Universo. Aí você já dá para ontem, agora, para mais estar para todo sempre. E você que comigo é o rei da Israel, que está perdido e foi achada, certamente está lembrando e vai fazer um Shabbat. Chamou Vezahu. Você lembra e guarda o Shabbat que estamos na vez chegando. Assim sendo, Leitraot, quer dizer, até logo, Yalla bye, tchau. Até o próximo programa. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.